Capítulo 21. O Triângulo e a Traição Amarela. O carro do pai de Benny cheirava a cigarro velho, couro ressecado e um silêncio mal resolvido que parecia ocupar o lugar de um quarto passageiro. Clara estava no banco de trás, vestida às pressas, o rosto pálido manchado por traços de maquiagem borrada. Seus olhos estavam vermelhos não apenas pelo choro, mas por uma humilhação que queimava por baixo da pele. Sarah ocupava o banco do passageiro com uma naturalidade ofensiva. Pernas cruzadas, a cabeça encostada no vidro, observando a cidade passar como se um caos daquela manhã fosse apenas um entretenimento matinal. Benny dirigia com as mãos firmes no volante. Ele não olhava para o retrovisor, nem para o lado. Seus olhos estavam fixos na estrada, mas sua mente estava quilômetros à frente, mapeando a ameaça amarela. Eu quero saber o que está acontecendo. Clara quebrou o silêncio, a voz rouca. Agora, quem é ela? O que tinha naquela caixa? Por que a polícia estava na sua casa procurando por você? Sarah riu baixo, um som cristalino e cruel, sem se dar ao trabalho de virar o rosto. Nossa, quantas perguntas! Respira, princesa. Vai acabar se engasgando com a própria ingenuidade. Cala a boca, Clara retrucou, o corpo tremendo de raiva. Isso não é com você. Isso é entre mim e o Benny. É sim. Sarah finalmente virou o rosto, sorrindo com um brilho de posse nos olhos. Tudo que envolve ele, desde o dia em que ele saiu daquele rio, envolve a mim também. Diferente de você, eu não precisei que ele usasse uma fantasia para aceitá-lo. Clara buscou o olhar de Benny pelo retrovisor, implorando por uma defesa, por um sinal de que aquela noite sob os lençóis ainda significava algo. Você vai deixar ela falar assim comigo, Benny? Ele demorou alguns segundos, mudando a marcha com uma calma exasperante. Fala o que quiser, murmurou ele. Palavras não matam. É o que vem depois delas que você deveria temer. A frase caiu como um bloco de gelo no colo de Clara. O Benny que ela amava nunca falaria com aquele desapego cirúrgico. O que isso significa? Ela insistiu, as lágrimas voltando. Desde quando você fala desse jeito comigo? Sarah inclinou-se para trás, esticando o braço sobre o banco como quem aproveita o melhor lugar do teatro. Desde que ele parou de gastar energia fingindo que é o bom moço. Ela deu de ombros. Desde que percebeu que você ama uma versão dele que morreu afogada. Você ama a moldura, Clara. Eu amo a pintura, por mais escura que ela seja. Eu te conheço desde criança, Benny. Clara gritou, inclinando-se para a frente. Você não era assim. Era, ele respondeu, curto e seco. Só estava enterrado sob o medo. Agora o medo trocou de lado. O carro entrou em uma rua estreita, ladeada por árvores cujas copas se fechavam sobre o asfalto, criando um túnel de sombras. E a cabana? Clara disparou, agarrando-se à última peça do quebra-cabeça que ouvira. Eu ouvi vocês falando. Que cabana é essa? Onde você passa o seu tempo? Benny apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. A velha cabana da floresta. Eu a reconstruí. É meu lugar de silêncio. Reconstruiu por quê? O que você faz lá que não pode fazer aqui? Algumas transformações precisam de isolamento, disse ele. Algumas coisas não podem ser vistas pela luz da cidade. Sarah sorriu, satisfeita com a resposta dele, como uma mentora orgulhosa. Viu? Ele aprende rápido. Ele entende que o mundo comum não tem espaço para o que ele se tornou. Você dorme lá com ele? Clara perguntou, a voz falhando enquanto olhava direto para Sarah. Às vezes, respondeu Sarah sem um pingo de hesitação. Quando a sua moralidade começa a sufocá-lo, ele vem até mim. Eu sou o lugar onde ele não precisa pedir desculpas por ser um predador. O carro parou bruscamente em frente ao portão da escola. O sol batia no capô, mas dentro do veículo, o ar parecia ter congelado. Benny desligou o motor. Ele finalmente se virou, encarando as duas, uma de cada vez. Com um olhar que não carregava amor, nem ódio. Apenas uma constatação fria.
Vocês duas estão perguntando como se tivessem direito a respostas exclusivas. Ele apoiou o braço no banco. Mas deixa eu facilitar o jogo. E se eu quiser as duas? E se eu decidir que uma me lembra de quem eu fui, e a outra alimenta quem eu sou agora? O ar desapareceu. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Sarah perdeu o sorriso por um microsegundo, atingida pela própria arma. A falta de controle. Você é doente. Clara sussurrou, abrindo a porta com as mãos trêmulas. Você se tornou um monstro. Talvez, Benny respondeu, voltando a olhar para o para-brisa. Mas pelo menos eu não estou mentindo. Clara saiu e bateu a porta com força, correndo em direção ao prédio da escola. Sarah demorou um pouco mais. Antes de sair, ela se inclinou no ouvido de Benny. Cuidado, Bento, disse ela em um sussurro perigoso. Quem tenta equilibrar dois abismos, acaba descobrindo que eles se atraem. Você vai acabar caindo no fundo de um deles. Ela saiu, deixando-o sozinho com o cheiro de cigarro e o eco das próprias escolhas. Horas depois, o cais de Malkorum estava envolto em uma névoa densa e salgada. O lugar onde o corpo de Igor fora encontrado parecia ainda mais sombrio sob a luz bruxuleante dos postes. Benny caminhava devagar, as botas fazendo um som oco nas tábuas de madeira. Ele estava ali para entender o seu adversário. Estava ali para ler o cenário que Charles, ou quem quer que estivesse sob a capa, havia montado. Limpo demais, murmurou ele analisando o local. Não havia sinais de luta. Igor fora pego de surpresa. Então, o instinto de Benny gritou. Não foi um som, foi uma mudança na pressão do ar, um deslocamento de sombra. Quando ele se virou, o coração deu um solto. A capa amarela emergiu da névoa como um aviso fluorescente. O brilho daquela cor era uma afronta visual contra o breu do porto. O homem estava parado a 10 metros de distância, a silhueta distorcida pela névoa, imóvel como uma estátua de cera. Na mão direita, algo longo e metálico refletiu a luz distante de um cargueiro. Benny deu um passo para trás, o corpo entrando em modo de combate. Ele chamou, a voz ecoando entre os contêineres metálicos. É você, por trás desse lixo amarelo? A figura não respondeu. Em vez disso, avançou. A lâmina veio rápida, um arco de prata cortando o nevoeiro. Benny esquivou-se por puro reflexo, sentindo o deslocamento de ar passar a milímetros de seu rosto. O coração martelava contra as costelas, mas um sorriso selvagem surgiu em seus lábios. Ele estava vivo. Ele estava no jogo. Mostra a cara, Benny gritou, avançando para o confronto. Mostra o que sobrou de você. A figura da capa amarela apenas girou a arma, preparando o próximo golpe. E ambos mergulharam na névoa, desaparecendo da vista do mundo, enquanto o som do metal contra o metal começava a ditar o ritmo da noite.